Olá meninos, estão preparados para mais uma lição de escola dominical? Hoje é domingo e a Sara vai contar mais uma história sobre os frutos do Espírito. Vocês ainda se lembram do último fruto do Espírito que a Sara falou? A Sara falou acerca do amor, que é um dos primeiros frutos do Espírito. E demos um versículo para decorar, 1 de João 4,7. Ainda se lembram? Vamos recapitular. 1 de João 4,7, que está no Novo Testamento. E vamos ler. A seguir a Tiago. Hebreus, Tiago, depois 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João 4,7. Ainda se recordam da história que a Sara exemplificou para falar do amor? Falava acerca do amor ao próximo, a parábola do bom samaritano. E então, 1 de João 4,7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós nos devemos amar uns aos outros. Amar a Deus em primeiro lugar, porque Deus é amor, e depois devemos manifestar, transmitir esse amor aos outros, através das nossas atitudes. Ver alguém em necessidade, poder ajudar, sempre que necessário, estamos a transmitir o amor de Deus. Esta foi a lição da semana passada. Hoje, domingo, a Sara vai falar acerca do outro fruto do Espírito, que é a alegria. A alegria será nós estarmos sempre a rir, nem sempre, porque olhem, às vezes nós temos vontade de rir, não é? Às vezes nós rimos e rimos por que situações? Olha, por exemplo, às vezes rimos porque alguém contou uma piada e nós começamos a rir. Outras vezes rimos porque alguém encontrou alguma coisa num sítio super estranho. Por exemplo, um chocolate no micro-ondas. E às vezes rimos por essa situação. Outras vezes nós rimos de alegria, rimos por causa da alegria. E a alegria é um fruto do Espírito que Jesus colocou no nosso coração, no meu coração e no teu coração. E porquê é que Jesus colocou este fruto do Espírito no nosso coração? Porque Ele nos ama. Como Jesus nos ama, Ele gosta que nós tenhamos sempre um sorriso na nossa cara, mas nem sempre a nossa cara consegue estar sorridente. Outras vezes ficamos com o nosso rosto triste. E porquê é que nós colocamos o nosso rosto triste? Olha, por exemplo, às vezes ficamos tristes quando alguém fala mal de nós, quando ouvimos falar coisas de nós a nosso respeito que não têm nada a ver connosco. Ficamos tristes, por exemplo, quando alguém goza connosco, quando alguma pessoa que nós amamos vai embora, ou porque morreu, ou até alguém da nossa família que está doente, o nosso pai, a nossa mãe. São situações que podem fazer com que o nosso coração fique triste. E sabe uma coisa? Quando o nosso coração está triste, o nosso rosto também fica assim, tristinho, muito triste. E como é que Jesus quer que nós tenhamos o nosso rosto? Alegre ou triste? Eu acho que Jesus quer sempre o nosso rosto alegre. E vocês sabem, às vezes nós podemos estar a passar por situações muito difíceis, como por exemplo agora esta situação que vocês têm ouvido nas notícias do coronavírus. E nós às vezes ficamos assim um bocadinho tristes porque ouvimos as notícias de fora, que muitas pessoas morreram em vários países do mundo. Ouvimos as guerras que têm havido em vários países, ouvimos
falar desta doença que pode alarmar a nossa saúde e pode fazer mal ao nosso corpo. Ouvimos falar da febre, da tosse, e ficamos com medo, não é? De apanhar este vírus. Mas o que é que Jesus nos diz na sua palavra? Que Ele estará sempre connosco. Ele está sempre connosco, seja numa situação má ou numa situação boa. E como Jesus está connosco, tanto seja nas situações boas ou más, o nosso coração, apesar de tudo à volta estar muito escuro, o nosso coração mantém-se a brilhar por dentro. Porquê? Porque eu confio que Jesus me guarda de todo o mal. Então, quando alguma situação assim mais triste estiver a acontecer à nossa volta e nós não sabemos o que fazer, a primeira coisa que Deus nos ensina é orar. Entregar aquilo que está mal, aquilo que está a magoar o nosso coração, porque às vezes parece que ficamos assim com o nosso coração apertado e não sabemos o que fazer, nem com quem falar, mas há um que nos ouve, que é Jesus. A palavra de Deus, no livro dos Salmos, fala acerca de Deus, que Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Então vamos ler. Diz assim: elevo, Salmo 121. É pequenino, mas este salmo pode ser a vitória para qualquer situação que tu possas estar a passar. E podes fazer deste salmo a tua oração. Vamos ver como. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então nós vemos neste salmo que, apesar dos montes estarem muito altos, e os montes podem ser os nossos problemas, aquilo que nós estamos a passar, é um familiar que está doente, é o coronavírus que está a alarmar o mundo, pode haver muitos problemas a acontecer à nossa volta, ou pode ser, por exemplo, alguém na família que perdeu o trabalho, ou pode ser algum menino na escola que está doente. Primeira coisa, orar. E depois pensar que os montes são os problemas, mas se nós orarmos, Deus pode tirar esse monte da nossa visão e nós podermos ver coisas melhores para além dos montes. E quando nós estivermos a orar, nós fechamos os nossos olhos e dizemos: Senhor, eu sei que Tu me guardas, eu sei, Senhor Jesus, que Tu és o meu Salvador, eu sei que Tu criaste o céu, eu sei que Tu criaste a terra para eu ver. Apesar destes problemas todos que estão a acontecer à minha volta, eu confio, porque a palavra diz que eu elevo os meus olhos e sei que Tu vais estar sempre comigo. A Tua palavra também diz que nada vai acontecer para nosso mal, porque Tu estás sempre comigo. E a palavra de Deus também diz que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Então, quando nós saímos de casa, ou para a escola, ou para trabalhar, ou para ir ao supermercado, ou para visitar alguém, nós temos a certeza que não vamos sair de casa sozinhos. Então oramos e dizemos: Senhor, guarda-me, agora eu vou sair de casa. E depois diz que Ele também guarda a nossa saída. Ou seja, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Quando nós regressamos da rua para casa, o Senhor continua conosco. E Ele diz: desde agora e para sempre. Então, quando tu entregas
o teu caminho a Jesus, Ele vai te guardar. Não só a partir daquele momento, mas para sempre. E quando tu entregas algum familiar a Jesus, Ele também vai guardar esse teu familiar ou amigo. A palavra diz: eis que não te esquejará, nem dormirá o guarda de Israel. Quando tu dormes, quando tu queres dormir e não consegues, porque estás a andar à volta na cama, porque estás a pensar nos teus problemas, a palavra diz que quando estás a dormir, quando estás deitado, Jesus está-te a vigiar. Ele não dorme. Ele está acordado, Ele está atento. Significa que Jesus pode resolver os teus problemas, mas tens que os entregar a Ele. Ele tem que saber o que é que está no teu coração. Amém? Então, agora que também, não só os pais vão iniciar os seus trabalhos, mas também os filhos vão para a escola, que vocês, antes de sair da escola, possam fazer esta oração. Jesus, guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Eu tenho feito isso e Jesus tem-me guardado. Isto foi a nossa introdução. Agora, vamos cantar primeiro uma música que fala acerca da alegria. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me porquê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me porquê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Podes contar-me, ou vou contar-me a razão de estares alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Podes contar-me a razão de estares alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Muita alegria! Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me porquê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Podes contar-me a razão de estares alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Podes contar-me a razão de estares alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Amém. Agora que nós já cantamos um hino, fala acerca da alegria e de nós estarmos alegres com Jesus, vamos então dar início a mais uma lição dos frutos do Espírito.
E hoje o fruto do Espírito que a Sara vai falar é a alegria. E sabem, um dia Jesus, ele ficou muito triste. Ele ficou tão triste. Sabem porquê? Porque ouviu falar que o seu melhor amigo estava morto. Mas depois aconteceu algo maravilhoso que deixou Jesus e muitas pessoas felizes. E sabem, Jesus sempre transforma as situações tristes em situações felizes. E é sobre isso que nós hoje vamos falar. A história que eu vou contar encontra-se no livro de João. Vocês podem abrir no livro de João, no capítulo 11, e vai ser uma leitura um pouco mais extensa. Mas, devagarinho, vamos tentar entender. Vamos então ler. Capítulo 11 do livro de João e vamos ler alguns versículos. O capítulo do versículo 1 ao 45. Portanto, são 45 versículos, não é? Então vamos ler devagarinho para conseguirmos perceber. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto à sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Didimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra,
seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei de dito que, se queres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Pois é. Então, em que situações é que nós encontramos tristeza? Quando Jesus soube da morte de Lázaro e quando Maria e Marta souberam da morte do seu irmão. E a palavra diz que Jesus chorou. É interessante. Quando Marta vai ter com Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não tinha ainda a fé suficiente. Porque se ela tivesse fé suficiente, ela sabia que Jesus estava com Lázaro. Apesar de Lázaro estar morto, Jesus não estava lá com ele. Estava. E o que é que Jesus diz? Teu irmão há de ressuscitar. E outra verdade que Jesus também diz. Quando as irmãs chegaram ao pé de Jesus e disseram-lhe: olha, Jesus, nosso irmão está doente, tem uma enfermidade, está mesmo a morrer. Jesus podia ter ido logo lá, mas não foi. O que é que Jesus respondeu? Que aquela doença não era para a morte. Jesus já sabia que Lázaro não ia morrer, mas disse: olha, esta doença não é para Lázaro morrer, mas é para a glória de Deus. Ou seja, Jesus queria mostrar alguma coisa. Ele queria demonstrar que Jesus era o poderoso. Então usou esta situação. Ele transformou a morte em vida. E depois, o que é que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando nós estivermos a passar por uma situação muito desesperante, muito que nos pareça que estão-nos a esmagar e que não há solução, e vocês sabem que a morte não tem solução, não é? Então Jesus está-nos a ensinar que até mesmo as situações que aos nossos olhos não têm solução, Deus pode transformar essa situação em algo maravilhoso. E Jesus fazer um milagre, porque Ele faz milagres, como Ele fez na vida de Lázaro, não é? Deus pode transformar essa situação má, no dia a seguir, transformar essa situação boa. Porquê? Porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Então Jesus quer que o nosso coração, Ele viva sempre confiando e acreditando que Ele é a vida. Ninguém tem poder sobre nós, só Jesus. E depois, Jesus chorou, não é?
E depois Jesus disse: tirai a pedra. No versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Marta não estava a acreditar. Marta estava a dizer a Jesus: oh Jesus, será que tu és tão poderoso para ressuscitar o meu irmão? E Jesus, com a sua voz, disse: tirai a pedra. E diz: tiraram a pedra. E Jesus olhou para o céu e agradeceu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E o que é que Jesus depois diz que é muito importante? Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, depois Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Jesus diz: tira a pedra. Lá, e depois disse diretamente para Lázaro: sai para fora. E ele saiu, tendo as mãos e os pés ligados. Lázaro estava todo enfeixado com faixas. Antigamente, todas as pessoas que morriam, elas eram colocadas assim, como está aqui nesta figura, com faixas. E Jesus está aqui, conseguem ver, a chamar Lázaro. E Lázaro saiu. Ao ouvir a voz de Jesus, saiu logo e diz que lhe tiraram as faixas e que ele saiu. E Lázaro continuou a sua vida. Lázaro experimentou o maior milagre. Ele estava morto, mas depois Jesus ressuscitou. E toda aquela família, todas aquelas pessoas viram o milagre de Jesus na vida de Lázaro e assim puderam confiar em Jesus. E connosco Jesus faz a mesma coisa. Vocês sabem, às vezes nós estamos a passar por uma situação menos boa e parece que estamos muito tristes, o nosso coração parece que está como morto, não é? Está assim triste, apertado, não é? Como quando nós às vezes recebemos assim uma notícia menos boa, fica assim muito apertado o nosso coraçãozinho, mas depois Jesus nos chama, como chamou Lázaro, e diz: tira esse problema do teu coração, porque eu estou a resolvê-lo. Mas para isso nós temos que confiar, não podemos assim desconfiar de Jesus. Temos que confiar e dizer: Jesus, eu creio em ti, eu sei que tu vais resolver este problema, não é? Então, mais coisas que nós podemos aprender sobre esta história. Jesus amava a família de Lázaro. Em todas as situações, o que nós devemos pensar é que não devemos desanimar. Há esperança em Deus. Jesus explicou aos discípulos que Deus tinha um propósito para a doença de Lázaro. Em Isaías 30:18 diz: felizes todos os que nele esperam. Então, quando nós estamos a passar por uma situação menos boa, ainda assim, nós devemos estar alegres. Por que é que nós devemos estar alegres estando a passar por uma situação tão má? A palavra diz: se nós esperarmos em Jesus, se nós confiarmos nele, ele vai fazer com que o nosso coração permaneça alegre. Mas tens que esperar em Jesus. Jesus tem a solução certa e no tempo certo para cada situação. Maria e Marta aguardaram para ver o que Jesus faria, para mudar aquela situação. Elas fizeram bem em esperar. Fizeram, sim, senhora. Elas fizeram muito bem em esperar em Jesus, porque assim viram o milagre de Jesus na vida do seu irmão. A família de Lázaro e os seus amigos viram o poder que Deus tinha de um modo que nunca tinham visto. Pois é, Jesus, quando faz milagres, faz as coisas de uma maneira que nós às vezes até parece que não estamos a acreditar, não é? Então, Salmos 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:14. Primeiro diz: e espera.
Primeiro, devemos esperar. Depois, animarmos-nos. E se nós esperarmos e nos alegrarmos, o que é que Deus faz? Fortalece, dá força ao nosso coração. E nós ficamos com uma força, assim, uma força gigante, grandiosa. E conseguimos enfrentar todas as coisas. E depois diz outra vez, espera, pois, no Senhor. Então, esperar em Deus é aguardar, é confiar, é continuar sempre a orar, sempre, 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 até Jesus responder. Então, para o versículo de hoje, a Sara colocou aqui um desafio muito engraçado, que vocês depois podem procurar ou na internet ou até fazer numa folha branca. O que é que vocês podem fazer numa folha branca? Esta é a atividade para esta semana. Vão desenhar um coração, folha branca, e vamos desenhar um coração. Vamos pegar aqui numa caneta. Vamos desenhar um coração. Pois é, temos aqui então a nossa atividade bíblica desta semana. Numa folha branca, desenhar um coração. E depois vão escrever Provérbios 15, 13. E vamos ver então o que é que diz Provérbios 15, 13. Vamos abrir então a nossa Bíblia. O livro de Provérbios é os Provérbios de Salomão. Fica no Antigo Testamento e fica a seguir ao livro de Salmos. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. E vamos ler então. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, vamos repetir. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, quando nós temos o nosso coração alegre, nós ficamos com o nosso rosto feliz. Mas olha, se porventura o nosso coração está triste, olhem como fica o nosso rosto. Também fica triste. Mas Jesus não quer que o nosso coração fique assim. Então, o que é que nós temos que fazer? Alegrarmos-nos. Alegrarmos-nos em Jesus. Como nós cantamos. Qual é a razão de nós estarmos alegres? É nós sabermos que Jesus, um dia, Ele morreu na cruz por nós e nos salvou. E lá na cruz Ele levou todo o nosso problema, toda a nossa dor, toda a nossa carga. Febre, Ele levou as gripes, Ele levou coronavírus, Ele levou depressão, Ele levou a morte, levou tudo na cruz do Calvário. Não há nada que nos possa atingir. E se porventura nos atingir, nós sabemos o que devemos fazer, orar, não é? Então, a Sara fez aqui uma atividade muito gira. Construiu um puzzle. Vocês sabem o que é um puzzle? O puzzle tem várias pecinhas, não é? Vocês podem procurar também na internet coração em forma de puzzle, por exemplo, e desenhar e depois colocar as várias palavras do versículo que eu disse, Provérbios 15, 13, e recortar as pecinhas do puzzle e construir o puzzle. Então agora, vou ver em quanto tempo consigo construir o puzzle, ok? Vamos ver. Vamos
ver se consigo desenhar, construir. Acho que não é assim muito fácil, mas olha, é muito giro e vocês podem fazer com a vossa família em casa, em que depois até podem vamos lá ver se conseguimos desenhar aqui. Isto não é muito fácil. Vamos, coração alegre. Coração alegre, sim. Será que nós conseguimos? Vamos lá ver. Olha, não é muito fácil, não é muito fácil. Ainda vou demorar aqui um pouquinho a colocar aqui o puzzle. Ver. Olha, parece que está a compor. Está a compor. Olha, eu acho que mais ou menos consegui fazer. Ainda demorei um pouquinho. Mas é mais ou menos assim. Conseguiram fazer? Observar? Pronto. Depois fica assim, mais ou menos. Estão a ver? Com as pecinhas. É difícil de vos mostrar. Mas pronto, é mais um desafio para nós fazermos. Eu espero que vocês tenham gostado desta lição. Não se esqueçam então de colocar lá no vosso caderninho a primeira lição do Fruto do Espírito foi o amor, depois foi a alegria. Na primeira lição falámos 1 de João 4, 7 e hoje falámos sobre o Fruto do Espírito, a alegria. Para a semana iremos falar de mais um Fruto do Espírito, que irá ser surpresa, tá bem? Um beijinho muito grande e uma boa semana!